Bom, na aula passada a gente começou falando sobre jogos de dominós e terminou dando uma definição que a gente achou, pelo menos eu achei, espero que você também tenha achado, terminou dando uma definição que a gente achou razoável sobre indução. Então, de repente, essa aula aqui é indução parte 2. Indução parte 2. E a definição que a gente deu lá passada foi essa daqui, que eu vou trazer para o quadro. O que é indução? Indução, destacando as palavras mais ou menos importantes, é um método usado para provar, sempre eu estou usando a cor errada, é um método usado para provar que uma certa propriedade, que na aula passada era cair, porque a gente estava falando de peças de dominó, vale para todos os números a partir de um determinado valor. Para todos os números a partir de um determinado valor. Bom, aqui eu estou falando o que é indução, mas ainda está meio vago, né? Como que a gente prova que essa certa propriedade vale para todos os números a partir de um determinado valor? E na aula passada a gente também viu isso. E a maneira que a gente faz isso é a seguinte: a gente, para provar isso, prova duas coisas. A gente prova que a tal propriedade vale para o tal valor. Esse valor pode ser, sei lá, 2, pode ser 58, é o valor a partir do qual a gente quer provar que a propriedade é válida. E a gente também prova que de um número a gente pode ir para o outro, ou seja, que se a propriedade vale para um número, então vale para o próximo. Então vale para o próximo número. E é mais ou menos dessa forma que a gente prova alguma coisa por indução. Isso também é tão importante que também vai merecer um retângulo lilás, rosa, roxo. Não sei direito qual é essa cor aqui. E só para introduzir, de repente, mais um nome, eu não quis falar sobre isso lá passada para não encher a aula de jargão. Em indução, a gente costuma chamar esse passo aqui, essa afirmação a gente costuma dar um nome a ela, e o nome é caso base. Então, quando você provou a afirmação A, você provou o caso base. E para essa afirmação B, a gente costuma também dar um nome. Quando você provou a afirmação B, você provou o passo que justifica o nome do método. Você provou o passo indutivo, certo? E bom, como primeiro exemplo concreto, o primeiro exemplo em que indução realmente é útil para a gente, eu vou só separar aqui o que a gente escreveu do que a gente vai escrever. Como primeiro exemplo concreto, eu vou definir uma função, a função s de n, que ela é a soma dos primeiros n números inteiros positivos. Então, só deixando destacado o n, é a soma dos n números inteiros positivos. Ou seja, só para dar, S de n é 1 mais 2 mais 3 mais blá 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 mais n, certo? F de n é isso daqui. Bom, de repente a gente destaca essa parte. F de n é isso daqui. S de n é a soma dos n primeiros números inteiros positivos. E para dar um exemplo, S de, sei lá, 4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10. E de repente S de 1 é 1, que incrivelmente é o que as pessoas mais erram. S de 1 é 1. Agora, você pode se perguntar várias coisas que não dá para responder com indução a respeito dessa função. Você pode se perguntar, por exemplo, existe uma fórmula para f de n? Ou seja, será que tem uma maneira muito esperta de eu, sem ter que fazer muita conta, de eu responder quanto vale s de 1000, sem ter que somar todos os números de 1 até 1000? E de repente você também pode se perguntar, bom, você fala que existe, você descobre que existe uma fórmula e se pergunta qual é a fórmula. E ainda assim, só com indução, diretamente com indução, você não tem que responder nada disso, porque indução é para provar coisas. Você tem uma afirmação e prova. Mas daí, claro, existe um caso em que indução é útil, né? E o caso é o seguinte: de repente você olhou esses números e achou um padrão para eles, olhou S de 4, olhou S de 1 e olhou S de outros números e falou, poxa, eu acho que tem uma fórmula, só que eu quero provar que essa fórmula de fato serve. Ou de repente o gênio do Aladim chegou para você e disse, e mostrou para você que, mostrou não, ele te informou que S de n é n vezes n mais 1 sobre 2. E além disso, ele disse prove.
Ele pediu para você provar. E agora sim, como isso aqui é uma afirmação e parece ter a ver com o âmbito da indução, a gente pode usar a indução para provar isso. E para começar, a gente tem que identificar, bom, qual é a propriedade que a gente quer provar que vale para todos os números a partir de um determinado valor. A propriedade, então a propriedade, sem cápsula, propriedade, é exatamente o que já disse. A propriedade é que S de n é n vezes n mais n vezes n mais 1 sobre 2. Essa é a propriedade que a gente quer provar. Essa é a propriedade. E bem, qual é esse tal valor, determinado valor a partir do qual a gente quer provar que a propriedade vale? Esse tal valor, o Gene não disse nada, mas esse tal valor é 1, porque essa função S de n só faz sentido a partir de 1. E como ele não disse nada, a gente vai provar para todos os valores a partir de 1. Tá bom? E daí a gente vai agora tentar escrever as duas afirmações que a gente tem que provar. A gente vai tentar escrever o caso base e tentar escrever o passo indutivo, sabendo qual é a propriedade, sabendo qual é o determinado valor. Então, para começar, o nosso caso base. O nosso caso base é provar que S de 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Então, de repente, eu deixo assim mesmo. O caso base é S de 1, é provar que S de 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. E como você prova isso? Bom, você faz conta. S de 1, a gente sabe que é 1, certo? E 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, a gente também sabe que é 1, porque é só fazer a conta. E como 1 é igual a 1, a gente dá um tique aqui provamos o caso base. De repente eu dou um tique aqui. Provamos o caso base. Agora, o passo indutivo, vamos primeiro tentar escrever o passo indutivo. Escrever o passo indutivo é dizer o seguinte: se a propriedade, e a propriedade é essa daqui, S de n igual a n vezes n mais 1 sobre 2, vale para um número, e esse número pode ser k, então se S de k é igual a k vezes k mais 1 sobre 2, de repente eu escrevo aqui, passo indutivo. E a gente dá um pouco mais de espaço, então, se S de k é igual a k vezes k mais 1 sobre 2, então S de k mais 1 vai ser igual a... Agora, em todo lugar que eu escrevi k, eu tenho que escrever k mais 1, né? K mais 1 vezes k mais 1 mais 1 sobre 2. E só para não causar muita confusão, eu vou sublinhar aqui k mais 1 aqui, k mais 1 aqui, k mais 1 aqui. Assim como tem k aqui e k aqui. E agora é meio difícil falar de uma maneira que genérica, uma maneira que sempre pode ser seguida para você provar esse passo indutivo aqui. Mas o que a gente mais ou menos sempre tem que fazer, eu vou botar uma seta só para ganhar mais espaço, para provar o caso indutivo, a gente normalmente identifica a hipótese dele, e a hipótese é o que a gente está assumindo que é verdade. O que a gente está assumindo que é verdade aqui é que tem um certo valor k, e para esse certo valor k, a soma dos k primeiros números inteiros positivos, 1 mais 2 mais 3 até mais k, é k vezes k mais 1 sobre 2. E o que a gente quer provar, é que para o próximo número, para S de k mais 1, isso também vai ser válido, essa propriedade também vai valer. Então, S de k mais 1 vai ser k mais 1 vezes k mais 1 sobre 2. Tá bom? E, bem, a gente vai ter que, de alguma forma, no nosso raciocínio, usar a nossa hipótese. E, bem, a gente tem duas coisas. A gente tem a hipótese e a gente tem a definição de S de k. A gente não tem mais nada sobre S de k. E, de alguma forma, eu vou ter que, com S de k, chegar a S de k mais 1. Ou, de repente, eu posso usar a minha definição de S de k mais 1. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou escrever S de k mais 1 pela definição. Eu sei que S de k mais 1 é o somatório dos primeiros k mais 1 números inteiros positivos. Ou seja, é 1 mais 2 mais blá 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 mais k mais 1. Então, eu estou usando primeiro a minha definição, que é uma das duas únicas coisas que eu posso usar. Então, S de k mais 1 é exatamente esse termo aqui. E agora, por definição, pela definição de S de k, eu sei que esses primeiros k termos aqui somados, aqui são exatamente S de k. E agora, por hipótese, usando a minha hipótese aqui,
eu sei que S de K é K vezes K mais 1, K vezes K mais 1 sobre 2. E daí eu já posso escrever S de K mais 1 de uma maneira um pouco mais esperta. Eu posso escrever S de K mais 1 assim, deixando em vermelho que eu acabei de descobrir. S de K mais 1 é K vezes K mais 1 sobre 2 mais K mais 1. E agora olha com bastante cuidado para o que a gente quer provar, que S de K mais 1 é isso daqui, e para o que a gente já sabe, que S de K mais 1 é isso daqui. E de repente eu uso retângulos, sei lá, a gente vai usar o retângulo verde, e a gente quer mostrar que S de K mais 1 é igual ao que está dentro do retângulo verde. E a gente sabe que S de K mais 1 é igual ao que está dentro do retângulo azul. Bom, então para provar que S de K mais 1 é igual ao que está dentro do retângulo verde, basta eu provar que o retângulo verde e o retângulo azul são exatamente a mesma coisa. E o que eu tenho aqui são dois polinômios. E como é que eu provo que dois polinômios são iguais? Bem, você pode tentar de alguma maneira meio artificial ir de um polinômio até outro. Você pode tentar ir de um polinômio até outro. Ou do verde até o azul, ou do azul até o verde. Mas mais fácil do que fazer isso é você escrever um polinômio da maneira que a gente normalmente escreve um polinômio. Ou seja, você vai pegar o polinômio que está em verde e o polinômio que está em azul e vai fazer todas as multiplicações possíveis. Ou seja, você vai escrever o polinômio como a soma de termos que são o coeficiente e a potência de k. Se você não entendeu, o que eu vou fazer basicamente é, não vai ter nada entre parênteses, não vai ter nada fatorado. Então, você vai descobrir depois de fazer isso, e isso é a parte que é só fazer conta, então não tem muito porquê a gente ficar perdendo tempo com isso, que o que está em verde, fazendo todas as contas possíveis, é k ao quadrado sobre 2 mais 3k sobre 2 mais 1, certo? E você também vai descobrir que o que está em azul, depois de fazer também poucas contas, o que está em azul é exatamente k ao quadrado sobre 2 mais 3k sobre 2 mais 1. Ou seja, o que está em azul é igual ao que está em verde. E a gente também sabe que o que está em azul é S de k mais 1. S de k mais 1. Talvez eu devesse um pouco para cá. S de k mais 1 é igual ao que está dentro do retângulo azul. E o que está dentro do retângulo azul é igual ao que está dentro do retângulo verde. Isso conclui a prova, ou seja, a gente acabou de provar o passo indutivo. A gente acabou de provar que se S de k é igual a k vezes k mais 1 sobre 2, então S de k mais 1 é k mais 1 vezes k mais 1 mais 1 sobre 2. E como a gente concluiu o nosso passo indutivo e concluiu o caso base, a gente provou por indução que S de n é n vezes n mais 1 sobre 2 para todos os números a partir de 1, que é o caso base. Todos os números a partir de 1. E bem, isso conclui a prova por indução.